Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus, né? Vamos aí continuar dar continuidade, né? Ao nosso conteúdo de carga elétrica, né? Onde na aula anterior eu havia passado para vocês uma lista de exercício, né? A ficha de exercício de número 7. Então hoje a gente vai estar fazendo a correção, né, dessa ficha de exercício. Lembrando que nós estamos vendo a introdução sobre carga elétrica, né, a parte teórica, né? Eu tenho certeza que vocês estão ansiosos para ver a parte referente aos cálculos, né? Mas vamos com calma que a gente vai chegar lá, tá certo? Então vamos para a correção do exercício. Se eu não me engano, foram 4 questões, né? Então na primeira questão do vestibular, diz o seguinte: em relação à eletrização de um corpo, analise as afirmativas a seguir. Temos 5 afirmativas. A primeira: se um corpo neutro perder elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Bom, o corpo está neutro. Se ele perde elétrons, ele fica com mais prótons. Fica carregado positivamente. Beleza, essa 1 é verdadeira. 2. Atritando-se um bastão de vidro com uma flanela, ambos inicialmente neutros, eles se eletrizam com cargas iguais? Jamais. Né? Quando nós atritamos dois corpos, um perde elétrons para o outro. Então, um vai ficar carregado negativamente e o outro vai ficar carregado positivamente. Então, esse 2 aqui é falso. 3. O fenômeno da indução eletrostática consiste na separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Verdadeiro. Né? A gente pega um corpo eletrizado e apenas aproxima de um corpo, né? E este corpo eletrizado faz com que ocorra uma separação de cargas no induzido pela presença do indutor eletrizado. Tá certo? Então, 1 e 3, verdadeiro. 4. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente. Aproximando-se um condutor eletrizado negativamente de outro neutro, sem tocá-lo. Novamente, temos a eletrização por indução. Tem um corpo carregado negativamente, está aproximando de um corpo, não vai tocar nele e esse corpo ele está neutro. Este permanece com carga total nula, sendo, no entanto, atraído pelo eletrizado. Bom, esse corpo neutro, ele só vai, como é que eu posso dizer para vocês? Ele só vai adquirir carga elétrica se tiver o aterramento. Eu não sei se vocês lembram, né, daquela GIF que eu coloquei na aula anterior. Na eletrização por indução, nós aproximamos um corpo eletrizado de um corpo neutro. Esse corpo neutro dá uma organizada na carga elétrica. Se esse corpo que eu estou aproximando ele é negativo, o que vai acontecer é dele afastar os elétrons e deixar próximo os prótons. Então a tendência é que ocorra aí uma atração entre eles. Agora, o corpo neutro ele vai continuar neutro. Ele só vai adquirir carga elétrica se tiver um aterramento para fazer com que esses elétrons eles possam sair desse corpo neutro. Ou, se esse corpo carregado for positivo, faz com que ele atraia elétrons. Então, teoricamente, essa 4 aqui é verdadeira. E o 5, um corpo carregado pode repelir um corpo neutro? Bom, como é que ele vai repelir um corpo neutro? Ele lembra da repulsão só acontece quando as cargas são iguais. Um corpo neutro não pode ser repelido porque as cargas não são iguais, né? E aí, quais estão corretas? Então, nós temos aí a letra B como corretas. Então, 1 é verdadeira, que a gente havia visto, né? A 3 é verdadeira, né? A gente viu que a 2 era falsa. A 4 é verdadeira. A 5 é falsa porque só existe repulsão quando os dois corpos possuem cargas elétricas de sinais iguais. Então, se eu tenho um corpo carregado positivamente e tem um corpo neutro,
Não tem como haver a repulsão. Então, a alternativa correta, letra B. Vamos aí para a segunda questão. Na segunda questão diz o seguinte, ó, também uma questão de vestibular. Uma pequena esfera condutora A no vácuo. O que significa no vácuo? É porque não tem nenhuma interferência, não existe nada. Nem o ar existe. No caso, o espaço, né? O universo. Ali nós temos o vácuo. Não tem nada, nem atmosfera, nem o ar, nem um gás existe presente ali, tá certo? Então, toda vez que aparecer essa palavra no vácuo, quer dizer que não existe nenhuma interferência, beleza? Possui inicialmente carga elétrica Q. O enunciado não deu um valor para a carga elétrica, disse que era a letra Q. Ela é posta em contato com outra esfera idêntica a ela, mas neutra, e ambas são separadas após o equilíbrio eletrostático ter sido atingido. Ponto. Deixa eu explicar isso aqui. Vamos imaginar que essa carga elétrica aqui fosse 10, o número, tá certo? Ao invés da letra Q, vamos imaginar que fosse 10. Ela tem uma carga de 10 e tem um corpo que está neutro. Aí elas se tocam. As duas agora estão com 10. Elas estão juntas. Quando você encostou uma na outra, a carga de uma também passou para a outra. Então aqui elas estão com 10. Aí elas se separam. Quando elas se separam, esse 10 tem que ser dividido para as duas por igual. Então quando elas se separam, cada uma fica com 5. Ok? Então quando ocorre esse contato e divide, como são duas, divide por 2, ok? Então, toda vez que encostar aqui, divide por 2. Se fossem 3 cargas, aí você iria dividir por 3. Se fossem 4 cargas, não, desculpem, corpos, né? Se fossem 3 corpos e você juntasse, essa carga seria dividida por 3. Se fossem 4 corpos, você juntasse os 4 corpos, você iria dividir por 4 e sucessivamente, beleza? Esse procedimento é repetido mais 10 vezes, envolvendo outras 10 esferas idênticas à esfera A, todas inicialmente neutras. Ao final, a carga da esfera A é igual a quanto? Lembrem-se que esse tracinho aqui é fração. Então, o Q está em cima e esses números aqui estão embaixo, todos aqui na forma de potência, até a letra C. Temos aqui um 10 e aqui um 11, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Primeiro, né? A cada contato, a carga das esferas, por serem idênticas, será dividida por 2, que foi o que eu expliquei. Sendo assim, teremos, no primeiro contato, a carga dividido por 2. Tá aqui. Depois desse primeiro contato, houve mais quantos contatos? 10. Eu preciso ter cuidado nessa interpretação, porque senão eu vou ficar achando que houve 10 contatos, mas não houve apenas 10 contatos. Havia tido um contato aqui antes, ó. Ela é posta em contato com outra esfera idêntica a ela, mas neutra. Blá, 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 ponto. Esse procedimento é repetido mais 10 vezes. Já havia tido uma vez, depois mais 10 vezes. Ao todo, foram quantos contatos? 11. 11 contatos, tá certo? Pode acontecer do camarada entender tudo, entender esse esquema que eu estou explicando aqui e aqui marcar errado, porque ele confundia e achar que só teve 10 contatos. Já tinha tido um e depois teve mais 10. Ao todo foram 11 contatos, beleza? Então vamos voltar para cá para a gente entender isso aqui, ó. Primeiro contato é a carga dividida por 2. No segundo contato, a carga é dividida por 4. Por que não vai dobrando? Dividiu por 2, dividiu por 4 e sucessivamente. Aí esse 4 aqui, a gente pode expressar ele na forma de potência. 4 é 2 a segunda.
Para ficar melhor para a gente compreender, aqui nesse primeiro, tem expoente aqui? Não. Ou melhor, tem. O expoente aqui é 1. Primeiro contato, expoente 1. Segundo contato, expoente 2. Terceiro contato, expoente 3. E sucessivamente. Houve quantos contatos? 10, mas já tinha havido 1. Houve 11 contatos. Então, o expoente vai ser quanto? 11. Então, Q sobre 2 elevado a 11. Tá certo? Detalhe, o maior problema, acredito, era a gente compreender que houve 11 contatos e não 10 contatos. Compreendidos isso, né? Era lembrar que esses números que nós usamos aqui embaixo, no denominador, nós podemos transformar em potência. Beleza? Qualquer dúvida que vocês tiverem aqui, me avisem, que eu posso depois detalhar um pouco mais para vocês. Beleza? Mas é a alternativa correta, letra C. Terceira questão. A respeito dos processos de eletrização, marque a alternativa incorreta. Qual a alternativa incorreta? Vamos lá, vamos procurar. Letra A. Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. Após a eletrização por contato. Encostou, separou, vão ter cargas elétricas de mesmo sinal. E agora? Né? Na eletrização por contato, um corpo tem que estar eletrizado e o outro corpo tem que estar neutro, né? E aí ocorre o contato e depois a separação. A gente precisa lembrar. Vamos continuar. Na eletrização por indução, o corpo que inicia o processo já eletrizado é denominado de indutor. Ele é o indutor e aquele corpo neutro lá, ele é o induzido. Essa letra B é verdadeira. Eu vou deixar na dúvida aqui a letra A. Essa letra B, então, não pode marcar, porque ela é verdadeira. Letra C. Ao atritar duas canetas compostas de polietileno, ambas ficam eletrizadas negativamente. Deixa eu entrar em detalhe aqui para vocês, para explicar isso aqui. A letra C está incorreta. Eu já vou falar por quê. Letra D. A série triboelétrica é aplicada à eletrização por atrito. Essa série é para mostrar que corpos diferentes, quando são atritados, cada um vai ter uma carga elétrica diferente. Tá certo? E a letra E, após a eletrização por indução, o corpo induzido apresenta carga elétrica de sinal oposto à carga do indutor. Verdadeiro. Na eletrização por indução, o corpo eletrizado já tem, né, uma carga elétrica. O induzido, quando ele ficar eletrizado, vai ficar com a carga de sinal contrária. Aqui essa letra C está errada, porque quando nós atritamos dois corpos, eles têm que ser corpos de matéria diferente. Quando diz duas canetas de polietileno, como o polietileno vai ser o mesmo material das duas canetas, se você atritar não vai acontecer nada. Só ocorre eletrização quando os corpos possuem na sua composição, na sua matéria, elementos químicos diferentes. Não pode ser o mesmo elemento químico. E outra coisa, se eles ficassem eletrizados, eles iriam ficar eletrizados com cargas elétricas diferentes. Um positivo e um negativo. Tá certo? Então a alternativa correta, ou melhor, a alternativa incorreta, né, é a letra C. A letra A é verdadeira, né? Após a eletrização por contato, os corpos terão cargas elétricas de mesmo sinal. É o único processo de eletrização que as cargas ficam com sinais iguais. É na eletrização por contato. Beleza? E por último aqui, a quarta questão. Um estudante atrita um pente de plástico em seu cabelo. Aproxima-o de um filete de água que imediatamente se encurva na direção do pente. Ou seja, a água está caindo, ele aproximou o pente, a água se aproximou lá do pente. Marque a alternativa que explica de forma correta o motivo pelo qual isso ocorre. Por que isso acontece, né? Letra A. O fenômeno é possível porque a água é um condutor universal? Não.
Após o atrito, o pente adquire a mesma carga elétrica da água, por isso o filete é atraído. Muito pelo contrário, para acontecer a atração, as cargas elétricas têm que ser opostas, né? Lembra daquela parte onde eu falei para vocês, né, do ditado popular, os opostos se atraem. Então, um positivo e um negativo para ocorrer a atração. Letra C. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de mesmo sinal da água, fazendo com que o filete sofra deflexão. Não. Letra D. As cargas elétricas em excesso no pente atraem as cargas de sinal oposto da água, fazendo com que o filete sofra deflação. Alternativa correta, letra D, logicamente. Para que ocorra atração, cargas positivas atraem cargas negativas. Então, a alternativa correta, letra D. Letra E, todas as alternativas estão incorretas. Lógico que não, porque a letra D é verdadeira. Beleza? Bom, gente, com isso a gente vai chegando, né, ao final da nossa aula. Se por acaso, né, alguém está enrolado aí com o conteúdo, né, se alguém está em dívida com os exercícios, estou colocando aí meu e-mail para vocês. anderson.erembonito@gmail.com. Agora lembre-se, gente, sempre que você for enviar um exercício onde o prazo, né, ele já estourou já o prazo, manda uma mensagem para mim no WhatsApp antes, me avisando: professor, eu estou com conteúdo atrasado, mas eu estou enviando o exercício hoje, não sei o que, para eu poder organizar, né, na minha lista e anotando aquelas pessoas que enviaram no prazo, aquelas pessoas que enviaram depois. Digo para vocês que o importante é que vocês mantenham esse conteúdo em dia, tá certo? Lógico que eu tenho que deixar marcado as pessoas que entregaram no prazo, as pessoas que entregaram fora do prazo, mas que eu digo para vocês que o importante é que vocês, na medida do possível, participem das aulas, façam as atividades, porque a gente percebe que esse tempo, né? Nós hoje vai para a nossa 11ª aula, então são 11 semanas de aula à distância. Tivemos 2 semanas de recesso, vamos para 13 semanas, e sem contar que logo no início a gente ficou um tempo sem estar tendo aula. Então é muito tempo afastado. Quando nós retomarmos as aulas presenciais, sabemos que vai ser com muita cautela, provavelmente com restrições. Então, com certeza, cada vez mais essas aulas vão tendo uma importância cada vez maior, né, para o nosso semestre, tá certo? Isso não quer dizer que ninguém vai ser, alguém que não está fazendo venha a ser penalizado, muito pelo contrário, né? Sabemos que infelizmente nem todos têm a possibilidade de estarem estudando, né, de estarem vendo as aulas, né? Mas quem pode, né, procure manter esse conteúdo em dia, e eu sei que tem colegas da sala que até estavam ajudando outros que estavam com dificuldade, que não tinham como estar estudando, né? Isso é gratificante, isso é muito bom, né? Saber que além de você estar preocupado com você, está preocupado com o próximo, tá bom assim? Então, qualquer coisa, manda uma mensagem lá no WhatsApp, que assim que possível eu vou estar tirando as dúvidas de vocês, tá certo? Então, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até mais.